Sexualidade e espiritualidade. Será que isso aí tem a ver? Será que essas duas naturezas... Vamos começar de novo. Olá pessoal, prazer ter imenso ter vocês aqui no canal. Dá um joinha, curte, compartilha. Estou muito agradecido pela participação de todos, tá? Se tiver alguma dúvida, manda perguntas que eu gostaria muito de responder. E eu vou falar agora sobre um assunto de muito interesse, chamado compulsão sexual. Né? E por que eu estou falando de compulsão sexual numa sequência entre sexualidade e espiritualidade? Eu acho que vocês começaram a entender quando eu comecei a falar sobre a sexualidade, a questão da espiritualidade, da satisfação do desejo, da questão do dorranismo no segundo vídeo. Então, só para a gente relembrar a questão do desejo, né? Então, se a gente dá vazão apenas aos nossos desejos, a gente deixa de viver a parte humana da espiritualidade, que é a de sentido, né? Qual é o sentido maior da minha existência? Então, quando eu falo da sexualidade do desejo, eu estou falando o seguinte: eu tenho uma pulsão sexual, né? Eu tenho uma relação sexual, eu satisfaço esse desejo, eu tenho um momento de prazer, mas ao mesmo tempo que eu tenho esse prazer, essa satisfação, eu crio um novo desejo. Então é aquela roda budista, né? Do desejo, insatisfação, desejo, insatisfação, desejo, insatisfação, desejo, insatisfação. E aí tem aquela máxima budista, né? É melhor ter 1000 desejos ou satisfazer um desejo. Por que eu estou falando em relação à questão do desejo, da espiritualidade, da sexualidade e a compulsão sexual? Porque a compulsão sexual, no fundo dela, tem um desejo insatisfeito. A pessoa que tem compulsão sexual, ela vive nessa roda de desejo, satisfação, insatisfação e desejo. Desejo, satisfação, insatisfação e desejo. Então ela vive eternamente dessa roda, sem nenhum sentido. E isso vira compulsão, vira compulsivo. Então é aquela pessoa que não consegue ter plenitude, não ter significado na relação sexual. É como se a parte racional só ela agisse e não houvesse nenhuma espiritualização. Então, o que eu quero dizer, quando eu estou falando da questão da espiritualização, é que uma pessoa que é tomada de forma compulsiva pela sexualidade, ela sofre. O sentimento que ela tem não é de completude, é pelo contrário, é de incompletude. É de insatisfação, de tédio. Agora, a gente parece meio paradoxal, né? Como é que uma pessoa que tem uma vida sexual tão ativa, ela morre de tédio? Porque no fundo, aquilo que ela faz, esse tipo de compulsão, não traz nenhum sentido à vida dela. Então, a compulsão sexual, se a gente olhar numa perspectiva analítica, no fundo, ela está sendo regida por uma insatisfação e uma falta de significado muito grande. Bom, isso é só uma pincelada sobre a compulsão. Obviamente, isso é muito simples, que eu estou falando, mas é só para a gente ter uma ideia de que existe na compulsão sexual uma falta de espiritualização. Espiritualização no sentido de dar sentido à vida ou à sexualidade. Prazer imenso ter vocês aqui no canal. Forte abraço.